Olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações, tão cansados, às vezes, das vicissitudes da vida física. Mas Maria nos chama a um convite, lá nas bodas de Caná, quando informam a ela que o vinho acabou, e ela solicita a intervenção do Mestre, e Jesus fala: mulher, que tenho contigo? Pois ainda não é chegada a minha hora. Aos nossos olhares hoje, seria uma resposta um tanto quanto mal criada. Mas o que Jesus estava nos ensinando? O título de chamar uma mulher de mulher representava o respeito a ela pela condição que Deus a criou de mulher. Era respeitoso. Quando queria menosprezar, falava aquela, uma qualquer, mas quando se referia como mulher, era o respeito dele ao ser que dera o corpo que ele estava envergando. E quando ele diz, não é chegada a minha hora, o que ele está falando? O momento das nossas ações no bem é individual. Não podemos exigir de ninguém que tome uma postura diferente de acordo com a nossa vontade. Todos nós somos espíritos livres. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo: você está me dizendo que começa agora meu messianato? E ela não respondeu. Ela simplesmente olhou para os serviçais da casa e falou: fazei tudo quanto ele vos mandar. Essa sentença de Maria, ela está dizendo: a minha opinião não importa. O que ele falar é o que vocês farão. Nós, enquanto humanidade terrestre, ainda estamos caminhando lentamente na execução dessa vontade de Maria Santíssima. Fazer tudo quanto ele nos mandar. Estamos caminhando nessa direção. Tenho certeza absoluta disso. Estamos caminhando. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Que bom! Todo mundo comprometido com o Evangelho de Jesus. Porque Chico foi fazer uma pregação, Chico Xavier foi fazer uma pregação numa cidade próxima a Uberaba, que é Araxá, e ele havia solicitado aos dirigentes da casa que não propagasse a sua visita para evitar balbúrdia, confusão, e pediu aos dirigentes: vocês prometem que não vão falar com ninguém que eu vou? E eles: claro, Chico, você está pedindo, nós faz, não tem problema não. Quando chegou num domingo de manhã, a cidade toda estava na porta do centro. Aí o Chico olhou e falou: mas eu pedi para vocês não falar para ninguém. Aí um dirigente pegou um microfone, que tinha até microfone, né? Alguém aqui chama ninguém? Ninguém levantou o braço. Aí foi, Chico, nós não falamos para ninguém, não achamos ninguém para falar. Então veio todo mundo. E aí Chico ficou assim tão abismado que tinha um caminhão à frente da casa espírita que ele tinha que subir no caminhão, porque dentro da casa espírita não havia meios de ele falar lá, porque era muito pequena a casa. E aí ele olhou daquele mar de gente, ele falou: Santa Maria, esse povo veio aqui todo para quê? Falou para Adelino Silveira, um amigo dele, muito próximo, ainda encarnado. E Adelino falou assim para ele: Chico, sabe por que está todo mundo aqui? Aí o Chico falou assim: isso aí não, Adelino. Ele falou: está todo mundo com saudade de Jesus. E a tua palavra nos faz relembrar Jesus. Toda vez que eu falo do Evangelho, eu me sinto nesse saudoso do Evangelho de Jesus. E busco ansiosamente ouvir as palavras de Jesus. Porque Pedro fala que só ele, só Jesus tem palavra de vida eterna. Todo o restante, por mais interessante que seja, por mais esclarecedor que seja, mas se não tiver o Evangelho, é vazio de conteúdo. Sabe? O mestre fala que o Evangelho é o pão da alma, e quem dele comer jamais terá fome. Sabe? É aquela palavra que você de manhã abre o Evangelho e sente que aquilo toca no teu coração. O que nos falta, muitas das vezes,
é buscar o Evangelho. Às vezes a gente busca o danado do WhatsApp, né? Ou as notícias da televisão, mas esquecemos do essencial, que é o Evangelho na vida da gente. Não é fanatismo, não é aquela visão limitada do fanático. Não, não, não. Eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho. Ler o Evangelho, estudar o Evangelho é um ato de inteligência. De inteligência. Por quê? Porque quando você se afasta do Evangelho, na maioria das vezes, você vai tomar decisão baseada no seu entendimento. E o nosso entendimento é frágil ainda. Ele ainda é muito limitado ao meu conhecimento acerca da verdade que Jesus representa para mim. Então, buscar o Evangelho é saber como me conduzir nas diversas fases da minha jornada. Mas para quê? Para eu agradar os outros? Não. Para eu chorar menos. Sabe? O Evangelho me propõe um entendimento que eu, sendo agredido, ofendido, magoado, ele me propõe uma atitude libertadora. Libertadora. Teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal. O Evaldo faria o quê? Metia a mão na cara dele. O que o Evangelho propõe? Ora por ele. Porque a oração é libertadora. Quando você faz uma oração no momento de angústia, de uma dor muito grande, de uma incompreensão, quando você entra em oração, você lembra daquela frase do Mestre: estarei convosco até o fim dos tempos. E se tem Jesus, se a gente conseguir trazer Jesus para o nosso lado, trazer, porque ele quer vir, mas nem sempre eu aceito. Mas se eu conseguir trazer Jesus para o meu lado, tem tempo quente não. Tem tempo quente não. Aí eu lembro daquele Salmo 91 que ele diz, né, o salmista diz: 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita e tu não será atingido. O que o salmista está falando? Eu sou privilegiado porque acredito em Jesus? Não, nada disso. Nada disso. Não, Deus me ama de tal forma que aqueles que querem me derrubar não conseguirão, porque Deus é fiel? Também não. O salmista está falando para a gente que quando eu sigo o caminho da verdade e do amor, nada me abalará. Nada. Eu seguirei na minha linha, na minha trajetória permanente na direção do amor do Mestre. Eu não estou preocupado que as pessoas do lado esquerdo, do lado direito, querem interromper a minha jornada, sabe por quê? Porque eu também já interrompi jornada de alguém. E agora a minha proposta é diferente. Quando a gente vem, eu estava sentado aqui, estava lembrando que, fazendo um estudo lá em Saquarema, nome da casa, Sérgio, é Centro Espírita Francisco de Assis. E eu não sei, ele sempre me chama para fazer a palestra justamente na semana do dia de São Francisco, né? Aí eu acho que tem sempre uma conivência nesse papo aí. E eu estava fazendo a palestra e me veio à mente uma história de Rui Barbosa, de um amigo do Rui Barbosa, que pediu a ele queria vender o sítio que ele tinha lá para dentro da Tijuca, e ele pediu a Rui Barbosa para fazer um anúncio que ele ia botar no jornal. E no anúncio, Rui Barbosa dizer mais ou menos como era o sítio e tudo mais, para facilitar a venda. O Rui Barbosa, um homem muito inteligente, muito perspicaz, ele faz o anúncio, ele coloca assim: vende-se um sítio aprazível, próximo às montanhas da Tijuca, um lugar onde a natureza se embeleza pelo canto dos pássaros, onde um córrego translúcido alimenta não só as plantas, mas todos os animais que vão ali saciar a sua sede. Um lugar tão bom de viver que não existe outro paraíso. Entregou para o amigo. Passados 6 meses, o amigo encontrou com ele e ele perguntou: conseguiu vender o sítio? Ele está doido. Eu nem sabia que tinha tudo isso lá. Vendi, não. O GE é assim. O GE é assim. Um lugar aprazível, aonde a gente encontra a beleza da natureza dos franciscanos,
trazendo para a gente a água que nos dê sedento. Só sabe isso quem passa uma temporada internado ou impossibilitado em casa de vir até aqui. E quando vem, dá vontade de chorar, dá nada. Sabe? Porque você se reconhece num sítio aprazível, que é cuidado pelos franciscanos, e como a nossa irmã diz com muita propriedade, a tristeza não coaduna com o evangelho. Aquela cara fechada, senho fechado, como está? Como Deus quer. Quando responde assim para mim, eu falo de imediato, eu não quero esse Deus para mim, não. Quero não. Porque se a pessoa está amargurada, sofrida, doente, caída, e diz que ela está como Deus quer, então é um Deus que não representa aquilo que Jesus vem trazer para mim. Porque o Deus que Jesus me apresenta é o Deus de amor. Ontem, lá em casa, o meu sogro, folheando o livro Pão Nosso, tem uma mensagem no Pão Nosso que Paulo fala aos Coríntios, dizendo que todos nós temos o nosso salmo. E ele me perguntou, o que significa salmo? Né? É o salmo de Davi lá na Bíblia, né? Não, salmo quer dizer cântico, oração. E cada um de nós, realmente, como o Paulo fala, temos a nossa oração, o nosso cântico. Na hora em que você vai bater papo com Deus, porque oração sistematizada, entende? Não é oração. Oração é o bate-papo com Deus. O salmo, Davi criava os salmos com a finalidade de quê? Da alegria. E ele cantava e dançava o salmo. É por isso que nossos irmãos da igreja protestante, eles fazem aquelas encenações de música, que eu confesso que eu não entendia muito bem aquilo, porque a gente está acostumado de um ambiente muito rígido dentro da casa espírita, sabe? Aonde rir é feio. A minha alegria vai humilhar os outros. Não. A euforia, sim. A euforia é uma alegria sem controle. Agora, a alegria, ela traduz aquilo que o Evangelho nos propõe, porque o Mestre fala assim, eis que vos trago uma boa nova. Por que Jesus fala assim? Porque Evangelho em grego, Evangelho, é boa nova, e você vai trazer uma boa nova triste? Não tem como. O Mestre fala para... não é Bartolomeu, Barnabé, lá no Boa Nova, o Mestre fala, como poderia uma boa nova ser triste? Não dá. Então nós temos que ter alegria. Gente, chegar até aqui é o máximo da misericórdia de Deus. É o máximo. Porque merecimento eu não tenho, com certeza. Tenho certeza absoluta disso. Tanto que eu não venho sozinho, já percebeu? Eu sempre trago alguém comigo para poder me ajudar a carregar esse fardo pesado que é o meu corpo até aqui, porque sozinho eu não conseguiria. Porque eu venho em busca da boa nova, da alegria. Uma vez fazendo um estudo numa casa, e o pessoal estava com o senho tão fechado que eu, sinceramente, eu pensei que alguém muito querido da casa tivesse desencarnado. Porque realmente a gente tem, né? A gente passa pela experiência do desencarne, que é esquisito. E aí eu sem graça de perguntar quem morreu. Aí um benfeitor chegou e falou assim no meu ouvido, quem morreu foi a alegria de vivenciar o Evangelho. Ah, gente, eu falei, guardei para mim não. Aí alguns lá esboçaram um sorriso. Por quê? Porque não dá. Porque se eu quiser realmente falar de tristeza, sabe o que eu faço? Pego meu contra-cheque. Tem tristeza pra caramba ali. Entende? Eu tenho que falar de alegria, de amanhecer o dia, sabe? E aí a pessoa falava assim, nem fechou a cortina, esse sol na minha cara. Pergunta a quem está preso se não gostaria de acordar com o sol entrando na sua janela. Porque ainda tem aquela citação bem pejorativa, né, que vai ver o sol nascer quadrado. Lembra disso? É só os antigos que lembram dessa história, né? Garotada não lembra, não. Mas nós temos que encarar a oportunidade de vir
aqui ao GE como um motivo de alegria. Sabe por quê? O texto de hoje está no Evangelho, é não julgueis para não serdes julgados. Alguém chega aqui alegre, aqui, aí fala assim, Ana, tá rindo de quê? Não tem 10 mil reais para fazer um pix ali na cantina. Sabe? Mas vir aqui, eu venho assim. Eu estava falando com as minhas filhas no caminho, que o Sérgio, você me perdoe, é irritante. Sabe por quê? Porque ele me liga, eu não tinha vaga na agenda para fazer palestra. Não tinha. Aí ele manda aqueles coraçãozinhos, você recebe o zap dele? Né? É tudo tendencioso, sabe? Aí eu falei para Isabela, como é que eu vou dizer não para esse indivíduo aqui? Aí eu venho. Por quê? Mas a gente vem, mas vem feliz, gente, pelo amor de Deus. Não vem triste para cá, não. Aliás, pode até vir triste, mas não permita que a tristeza se torne uma capa, sabe? Não permita isso. Venha para cá. Venha. Eu estou triste, mas vou encontrar alegria lá no GE. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. E quando ele me propõe, Evaldo, olha só, guarda a tua língua dentro da boca quando você for falar de alguém. Ou como falava minha mãe, já na espiritualidade, há alguns anos, né? Macaco, olha o teu rabo que lá vem o trem. Quando você quer tomar conta da vida dos outros, tu esquece da tua. Aí, eu estava sentado aqui, e aí, na Bíblia. Porque às vezes tem irmãos que acham que Kardec, quando fez o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mudou alguma coisa do Evangelho. E ele foi de uma fidelidade a Jesus inimaginável para nós. Aí me buzinaram, vai lá na Bíblia, vamos ver se está tudo direitinho na Bíblia. Aí vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 11. E está assim, o título, não julgar. Já enrola a língua. Porque o não julgar é não avaliar a conduta de ninguém. Filho de peixinho, peixinho é. Né? Nunca é filho de peixinha, peixinha é. É sempre do peixe, é sempre a gente que paga o pato, né? Os defeitos é do pai, né? As virtudes é da mãe, mas tudo bem. Mas o não julgar está associado ao quê? Ao meu olhar ser brando diante das atitudes indevidas do próximo. É ter o olhar brando. Aí Mateus anotou assim, não julgueis para não seres julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medido. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no seu? Cisco, aquela coisa bem pequenininha mesmo, que muitas das vezes é um irmão que passa por mim falando palavrão. Que absurdo! Essa hora da manhã, já falando palavrão, é uma boca suja. Aí eu chego aqui no GE, aí alguém fala assim para mim, fulana hoje não vem. Por quê? Foi pro pagode ontem, chegou tarde em casa, como é que vai acordar cedo para vir para cá? Esse povo é tudo assim, na hora que não precisa, nem aparece. Mas quando está caindo o pau no ombro dele, vem para cá. Julgamento. É julgamento que eu estou fazendo, avaliando a conduta do outro, porque eu não sei. Quem sabe a pessoa foi para o pagode porque o filho dela é pagodeiro. E ela tem que prestigiar o filho, incentivar o filho naquela tarefa que está ganhando o dinheirinho dele, não está pedindo a ela ou a ele. Sabe? A proposta de Jesus de não julgar para não sermos julgados é porque a minha avaliação ela sempre será indevida. Porque eu não vivo a experiência daquela pessoa que no meu olhar está cometendo um engano, cometendo um erro. O mestre, ele é taxativo em falar. O meu desejo é que o pecado seja eliminado e o pecador seja amparado. A não ser que eu me encontre na situação de que eu não erre nunca. Tem hora que eu respiro errado, dá ruim.
Imagina a minha conduta. A gente vai beber água assim, engasga, né? Cai errado, né? Que a gente falava, minha avó caiu no goto, né? Lembra disso? A gente está ficando velho mesmo, né? Lembra disso? É uma encrenca. A proposta do mestre de nos afastar do julgamento é porque quando eu avalio a conduta do outro, eu não tomo conta das minhas atitudes. Santo Agostinho fala lá na 919, no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a ele, como que eu vou conseguir fazer o meu progresso? Porque deveria ser a minha maior preocupação, o meu progresso moral, intelectual e moral. Eu não consigo fazer o meu progresso tomando conta da vida de ninguém, nem das minhas filhas. Por mais que eu ame, eu não tenho como determinar as atitudes dela. Como que eu posso fazer para poder promover o meu progresso? Aí Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O ato de conhecer a nós mesmos é complicado pra caramba, porque a gente está tão habituado a justificar os nossos erros e ser rigoroso com erros semelhantes, eu não quero olhar para mim. Eu não quero buscar o autoconhecimento. Perguntaram a Chico Xavier se ele tinha o hábito de criticar os outros. Aí, se perguntar isso para mim, você já sabe qual é a resposta, né? Depende de quem seja o outro. Né? Se for alguém que eu amo, eu justifico. Se não for, desça a marreta. Aí o Chico falou assim, meu filho, eu tenho tanta coisa para tomar conta da minha vida que não tenho tempo de tocar mais conta da vida de ninguém. Lindo isso. Difícil a beça de executar, mas é bonito isso. Porque eu acordo, a partir do momento que eu desperto no corpo novamente na manhã, eu durante o dia, se eu não vigiar a minha língua, sabe, vai igual cobrinha venenosa, né? Tudo é motivo da minha crítica ferraz. Então, quando eu começo a analisar a minha conduta, e alguém passa, viu o que fulano fez? Não vi. Estava tomando conta da minha vida, perdi a chance de ver. Então, essa proposta do mestre em relação a analisar a tua conduta ao invés da conduta do outro, ou seja, ver a trave que está no teu olho. Certa vez a minha irmã biológica, né? Se ela assistir a palestra, ela vai me matar. Mas a gente reencarna depois, né, Serginho? Pode matar à vontade. Né? Ela ligou para mim e falou assim, tu viu como é que está Antônio, que é o outro irmão nosso? Não vai a médico, não se cuida, é um absurdo, ele não vê que nossos pais desencarnaram, e aquela ladainha. Passou 5 minutos, o filho dela me liga, tio, fala com a minha mãe, ela tem médico amanhã, disse que não vai. E aí? Tá vendo? E sabe, o meu irmão, ele está com a glicose um pouco alterada. Ela tem câncer. Sabe? Quem é que está mais necessitado de ir ao médico? Entende? Então, o não julgueis está entrelaçado nesses movimentos que muitas das vezes são pequenos. Não, mas eu meto a malha no governo mesmo. Tá bom, mas o governo está nem preocupado contigo. Ele não sabe quem é você, nem teu CEP, nem teu CPF. Aliás, CPF sabe para poder cobrar imposto de renda. Mas não tem como você querer analisar a conduta daqueles que você não tem como dar um encaminhamento. Se teu neto ou filho quebra um brinquedo por maldade, a tua responsabilidade é esclarecer a criança dentro do nível de entendimento dela que não pode. Agora, se o pai da criança quebra o objeto, aí ele está assumindo a responsabilidade, porque você não vai conseguir convencê-lo que a atitude dele foi errada, porque ele já é um adulto. É por isso que Salomão fala nos seus provérbios, Salomão fala, educa a criança e não corrigirás o adulto. E a gente não quer ter trabalho de corrigir, de educar a criança. É por isso que a frequência em muitas casas espíritas na evangelização cai. Dá trabalho em criança. Sérgio, eu fui lá também, lá em Saquarema, o Centro Espírita João Evangelista. Sabe qual é a frequência média de crianças na evangelização lá, Sérgio? 100.
sem crianças. E não é figura de linguagem, não é o dirigente da casa querendo valorizar, não. Eu vi sem crianças. O terceiro andar é dedicado à evangelização. E as crianças, olha, deu uma vergonha de mim que elas entraram tudo em silêncio. Pegava a cadeira, levantava, não arrastava igual, sabe? Vamos sair em silêncio. As crianças tinham um artigo de luxo, que era educação, e nós adultos, às vezes, não temos. Aí você vai falar o quê? Bando de adulto ignorante, mal educado. Está julgando, gente. Então, você acha que a atitude do outro está errada? Faça o certo, para que ele, se espelhando em você, ele vai também começar a corrigir. Porque se falar mal da vida dos outros resolvesse, não tinha ninguém sofrendo nesse planeta. Não tinha. O que a proposta do Evangelho é de que eu, modulando as minhas palavras em relação ao outro, eu também serei modulado pela caridade na hora das minhas avaliações. Porque o Evangelho, ele é uma via que retorna ao ponto de origem. Tudo aquilo que eu faço com alguém, eu voltarei e precisarei desse alguém. O benfeitor falou isso para a gente lá na casa uma vez, eu fiquei preocupado. Muitos de nós têm aquela ideia perfeccionista. Né? Não, eu não sou exigente, eu só quero que a coisa seja feita certa. Aí cabe a pergunta, tu sempre acerta? Não, mas eu também tenho meus defeitos. Aí nessa hora reconhece. E sabe qual é o destino de todo perfeccionista? Depender de um imperfeito. Porque quando estiver em cima de uma cama que não consegue levantar para pegar um copo d'água, vai ser um imperfeito que vai te dar. Aquele que você reclamou a vida toda é aquele que vai cuidar de você. Então, por inteligência, à luz do Evangelho, o que eu faço? Critico ninguém. Minhas filhas, pessoas maravilhosas do mundo, vai que não me dá água. Né? Não é um ato de inteligência? É uma inteligência interesseira, mas já é uma inteligência. Entende? Missionários da Luz, livro de André Luiz, lá no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 42, não tenho certeza. Mas Segismundo chega para Alexandre, que é o benfeitor que orienta André nesse livro, e fala assim, benfeitor, é chegado o momento de eu voltar ali da física, reencarnar, para que eu possa reparar um passado delituoso. Aí Alexandre faz uma pergunta a ele, que ficou massificando na minha mente. Alexandre fala assim, que corações conquistastes para te abrir o útero para uma nova existência? Que corações conquistaste? Já pensaram nisso? Olhar para um filho, para um neto, para um sobrinho, para um afilhado e falar assim, poxa, eu vou ter que conquistar esse coração, porque eu posso precisar dele para retornar, porque retornar nós teremos que retornar. Não pensa que essa encarnação já vai acabar e está tudo resolvido, porque é mentira, não está. A gente vai ter que retornar, porque Kardec colocou lá, os belgas colocaram lá no túmulo que abrigou o corpo de Kardec, nascer, crescer, progredir, morrer e renascer quantas vezes for preciso. Então, que coração a gente está conquistando para que abra oportunidade de uma nova existência para a gente? E não vai ser fazendo críticas, quanto mais, às vezes venenosas, que eu vou conquistar coração. Não. Não vai ser, não. Porque a proposta do Evangelho é de sermos uma palavrinha difícil pra caramba, mas necessidade. Sermos indulgentes. O indulgente, ele, quando descobre o erro de alguém, ele ameniza a sua frase e busca ajudar o irmão a reconsiderar o erro praticado. O indulgente é assim. Então, a indulgência ampara, ajuda e faz crescer. A exigência, que é o oposto da indulgência, magoa, afasta
e paralisa a pessoa. Então, o não julgar é ser indulgente. É você entender que perfeito aqui na Terra foi o Mestre, foi Jesus. Ninguém mais alcança esse patamar, pelo menos aqui nesse planeta. Porque nós esquecemos que nós estamos na segunda série em relação à escola planetária de progresso, nós estamos na segunda série. A primeira série é plano primitivo. É correr do tigre de Bengala, sabe? Busca o mamute, né? Querendo caçar mamute com a pedra. O primeiro ano é isso. É você se recolher numa caverna e aprender a fazer fogo, não é para se aquecer e comer churrasco, não. É porque o bicho não entre lá e não te coma. O primeiro ano. O segundo ano é plano primitivo, plano de provas e expiações. Aonde diz o mestre que haverá choro e ranger de dentes. Como é que eu quero já estar no terceiro ano, que é plano de regeneração, quarto ano, plano de felicidade, e quinto e em diante, planos ditosos? Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Plano ditoso. De felicidade já é ruim. Felicidade para mim é meu neto brincando comigo, me chamando de vovô. Entende? Aí tem uma pivetinha lá de 1 ano e 6 meses que me chama de chato, e eu rio. Olha só, se a mãe me chamar de chato, quero pegar no pescoço, mas ela não me chama de chato, eu vou lá que danada, gente. Sabe? Para mim, plano de felicidade é isso. Bastante ilimitada. Então, o que ela falou? Queria ser inteligente, ela está falando que eu sou chato mesmo. Eu escutei. Ouvi mercador. Entende? Não, eu falo que linda. Que lindo. Então, se nós estamos num plano de prova e expiação, para eu sair dele, não é pelos meus belos olhos, não, é pela prática do Evangelho, do não julgueis para não ser julgado. Mas aí Jesus não estava satisfeito pelas pedradas que ele deu para a gente, Sérgio. Aí lá no Evangelho de João, no Evangelho, no capítulo 8, Jesus traz assim. Tem que botar o óculos, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Quer dizer, para o mestre, estar no templo era uma alegria. Não era, vai no centro hoje? Vou, tem um compromisso. Não, está errado. Está errado. O compromisso, para nós, ainda configura uma obrigação. E tem que ser prazeroso vir para cá. Prazeroso. Não, eu vou com as graças de Deus. Não é como Deus quer, já aprender. Com as graças, e também não é se Deus quiser, é terceirizar a responsabilidade, que não veio porque Deus não quis. Né? Então, não, eu vou com as graças de Deus. Chegarei dentro das minhas possibilidades, mas eu vou. Então, ir ao templo, Jesus nos fala que deveria ser, e o templo a gente sabe que ele é muito mais subjetivo do que construção. Ir ao templo é você estar em casa e falar assim, vou me comportar mentalmente como se estivesse no GE. Aí quando você chega no quarto, a toalha está molhada em cima da cama. Aqui no GE, o que você faria? Gente, que feiro, poxa, bota ali, pendura para secar, não guarda assim não que vai dar mofo. Né? Aqui a gente é mais condescendente. Em casa é o couro, é o bicho caramunhão. Né? Então, não. Então, ir ao templo é você ter o templo no teu íntimo. Ter dentro de você os conceitos que nós aprendemos aqui. Mas vamos lá. É até meio-dia, né, Sérgio? Tá bom. Então dá tempo. Todo o povo vinha a ele, sentando-se os ensinava, os escribas e os fariseus. Deixa eu ver se eu estou certo. É isso mesmo. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio deles, dizem, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. O texto de Moisés, lá em Levítico, diz que os adúlteros
serão apedrejados. Mas a sociedade machista até hoje, e as mulheres colaboram para isso. Eu estava vindo para cá, estava lembrando. Sou casado com a Ivana, graças a Deus, na palavra dos benfeitores, ela é uma santa. Eu não entendi a associação, mas vamos lá. Aí eu arrumo um amante. A Ivana bate na amante. Errado. Que tá. Que tá. Quem tem que apanhar sou eu. Não é? Quem tem que entrar no coro sou eu. Porque eu é que tenho compromisso com ela. Não é? E normalmente o homem, ele é tão... Perdão da palavra, posso falar? Você deixa eu falar? É pilantra. O homem é pilantra. E a sociedade machista protege a pilantragem do homem. E muitas mulheres também. Porque o que a mulher ensina, na maioria das vezes, ao filho homem? Falaram isso uma vez para mim, eu não gostei. Porque eu só tenho filha, né? Meu bode está solto. Quem quiser que tome conta das suas cabras. Falaram isso para mim, não deu certo não, sabe, Sérgio? Eu mostrei que o dono da cabra é brabo. Então é melhor você prender o seu bode para ele não perder o chifre, né? É mais negócio. Porque a nossa sociedade é assim. Então, quando levaram e temos o sentimento de bando. Você mora numa rua que tem 40 casas. Aí alguém chega e fala assim, viu, fulana? Tá saindo com homem casado. Sabia que não valia nada? A gente já entra. A gente não analisa. Será que... A gente não dá o direito da dúvida para a pessoa. Aí, quando você bate alguma coisa e você vai saber, o cara é divorciado. Ela se esperou o divórcio ser publicado, não foi só na boca, não, que o homem fala assim, né? Oh, eu não vivo bem em casa, eu estou com ela por causa das crianças, né? Ou então ela está muito doente, não posso largar ela agora, é maldade, né? Aí a bobinha, né? É boba, não larga não. Fica assim, porque a gente não gosta de ser enganado, tá bom? A gente não gosta de ser enganado. Então, a proposta aqui, quando Jesus traz o texto, João traz literal, que a adúltera deve ser apedrejada, está dizendo o quê? Que o homem não tem responsabilidade pelas escolhas erradas da mulher. Tá bom, e na outra existência ele vem mulher, ele vai aceitar? O homem vai aceitar ser traído, porque é coisa do homem? Ó, gente, né? O Sérgio, não, até só 5 minutos. Entende? Então, quando Jesus, a mulher chega até o mestre, e eles dizem, Senhor, diz a lei que ela deve ser apedrejada, tu o que dizes? Jesus, eu acho interessante, que diz o texto de João, que Jesus abaixou-se e começou a escrever na areia. Aí teve um interpretador do Evangelho, falou que Jesus fazia desenhos na areia. Um Cristo não vai perder tempo em fazer coisa errada. Aí Jesus estava lá. Não matareis, não roubareis, não cometerás adultério. Adultério é o quê? Não é a prática sexual fora de um compromisso, não. Adultério é adulterar, é mudar o entendimento de algo que está estabelecido. Então, quando você pega a lei e adequa a lei à sua necessidade, você é um adúltero, está adulterando a lei. E ele está falando, não adulterais, ele escreveu lá. Por quê? Porque a lei dizia que os adúlteros serão apedrejados. E cadê o homem? Só tinha mulher. E o povo começou a ler, falei, não roubar, deu ruim. Aí os fariseus falaram, e tu que dizes que o fariseu representa o dirigente da casa espírita? Adora ditar regra, mas não cumpre uma. Posso fazer não, Sérgio? É contigo mesmo. Por quê? Porque o princípio que a doutrina nos oferece, uma vez o mentor falou isso pra gente lá, você chega aqui na casa, vê o corredor sujo, aí o dirigente chega e fala assim, mas ninguém limpou isso. Ô, fulana, quem é que tinha que limpar aqui? Aí sabe o que o dirigente falou pra gente? Se você encontrou o problema, resolva.
ao invés de querer terceirizar a culpa. Então chegou o corredor tá sujo, pega a vassourinha, não cai a mão, não. Interessante, não cai. Se você pegar a vassoura e varrer, sabe? Não cai. Porque, outra coisa que ele falou, a gente não tem o termo de voluntário quando chega na casa? Dirigente tem termo de voluntário? Não, é o único que está empregado. Então, o único que tem compromisso são os dirigentes da casa. Porque ele está lá no estatuto como dirigente, ele não pode assinar termo de voluntário. O compromisso dele está no estatuto. Então, quando eu chego no ambiente e começo a descrever as deficiências do ambiente, eu estou dizendo o quê? Que eu sou incapaz de resolver. E Jesus estava escrevendo na areia por isso. E aí, quando o mestre levanta, e aí pergunta, né? Ele dá a sentença, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E diz o João que os primeiros a saírem foram os mais velhos. Porque a gente sabe que a giripoca pia para o nosso lado quando fala de erro, né? Minha filha é 36, essa 35, eu errei o dobro da existência delas praticamente, então eu não tenho direito de acusar. Não tenho. E aí o mestre levanta-se, fala para a mulher e dá uma sentença que representa Jesus na nossa vida. A sentença de Jesus, Jesus pergunta, onde os teus acusadores? E ela, foram-se, mestre. E Jesus fala, não vá tu também, pois eu não te condeno. E Jesus fala, vá e não peque mais. Sabe o que Jesus está falando para a gente? O teu erro de ontem não te representa. O que vai representar você é o que você vai fazer de hoje em diante. Então, quando você chega aqui no Gé e fala, eu sou um espírito muito endividado, beleza, já sabe disso. Agora, o que você vai fazer daqui para diante? É mudar o comportamento. Jesus me diz que eu sou importante para ele pelo que eu vou fazer hoje, amanhã e no futuro. Porque o ontem, como diz Chico, eu não posso mudar, mas posso escrever um novo amanhã. Essa frase de Jesus, vá e não peque mais, é a nossa remissão como espíritos falidos e falíveis, porque o Mestre me dá a chancela do seu amor para que eu faça diferente amanhã. E é essa a mensagem que eu queria deixar para todos nós aqui. O vá e não peque mais, Jesus está dizendo que você pode fazer diferente. Não depende da gente. Graças a Deus.